Olá, sejam todos bem-vindos ao Guia da Facu. Aqui a gente mostra o seu caminho. E no programa de hoje a gente vai te provar que não tem hora para encontrar o caminho. Mesmo que depois de uma certa idade a gente já ache que não tem mais o que fazer. Hoje vamos mostrar histórias incríveis de pessoas que começaram a estudar mais tarde e são exemplos de perseverança e de muita disposição. Gente, que fofo! Eles não têm limite de fofura, né, Marcelo? Tem cada depoimento, cada exemplo de superação, que hoje o programa vai ganhar o Oscar de fofura. Com certeza. E a idade não é um limite para ninguém. E as universidades apostam na terceira idade como um público cada vez mais está voltando para a educação de graduação, né, Marcelo? Sim. E lembrando que antes mesmo de começar o programa, você pode acessar o nosso site e ver todas as histórias completas. Corre lá! Se você acha que está velho para começar uma faculdade agora, por mais clichê que isso possa parecer, não existe idade para ser feliz. O que faz a gente levantar da cama todos os dias são as nossas metas, são os nossos sonhos, aquilo que a gente quer fazer da nossa vida. E não existe idade para isso. O Freud tem uma frase que eu adoro. Ele fala o seguinte, que ser humano satisfeito é o ser humano morto. Então não tem idade para a gente poder ir atrás daquilo que a gente quer. Então, não fique com receio. Existem pessoas de todas as idades hoje correndo atrás dos seus sonhos. O mais importante é você estar feliz e motivado com essa decisão, porque motivação independe de idade. Aproveite esse momento e viva ele da melhor maneira possível, sem se preocupar com a sua idade. Sabe, às vezes eu reclamo de estudar. Mas depois que eu fui conhecer essas pessoas e descobrir como elas realmente se dedicam, não deu mais para reclamar. E você, tá pronto para começar a nossa aventura com esses jovens da terceira idade? E aí, me conta como foi voltar a estudar. É, na verdade, uma retomada que eu fiz do meu tempo, porque quando a gente é mais jovem, a gente tem o trabalho, tem os filhos e a gente não pode se dedicar àquilo que a gente gosta, não tem muito tempo. Os filhos cresceram e aí eu fiquei com um espaço, voltei a ter o meu espaço. Então eu falei, agora eu vou retomar a minha vida e vou fazer as coisas que eu gosto. E a faculdade é um ambiente muito diferente, né? Você se sente bem aqui? Eu fiz grandes amizades aqui, amizades sinceras. Eu já estou aqui há 10 anos. Vou continuar enquanto eu puder vir, enquanto eu estiver disposta, enquanto eu tiver essa disposição toda, lucidez, com certeza eu vou continuar, porque isso é muito importante para mim. São os meus momentos. Quando a gente é mais jovem, às vezes a gente não dá tanta bola para o estudo quanto deveria. E como você fica ao imaginar que tem tantos jovens pelo Brasil que não têm vontade de estudar, que reclamam o tempo todo de estudar? Porque eles estão vivendo uma outra fase. Uma fase de juventude, de namoro, enfim, uma fase diferente e não dão o valor que deveriam. Agora, quando chegam na minha idade, aí é que percebem, né? O quanto eu poderia ter feito, o quanto eu poderia ter estudado mais. Acho que é só a maturidade que traz essa certeza de que se deve estudar, né? Trabalhar com pessoas dentro da sala de aula da terceira idade é muito gratificante para mim, porque principalmente dentro da minha área, dentro da área digital, a gente vê uma vivacidade muito grande dos conteúdos, uma mudança muito grande dos conteúdos, então toda hora a gente precisa ler a notícia, às vezes eu dou uma aula com a notícia do dia, então quando você vê alguma pessoa com essa arte de viver, essa pulsão de viver, independente do estágio que ela esteja dentro da vida dela, é muito gratificante e é uma troca muito rica, né? Porque a experiência, a idade traz uma experiência que para o professor
mais do que fascinante de ver e compartilhar. Eu acho que a relação da terceira idade com a tecnologia é mais precária do que as novas gerações por um motivo óbvio. Eles não cresceram nisso, eles não tiveram a cultura da tecnologia porque ela não existia da forma que ela existe hoje. Então, falando um pouco dessas pessoas mais velhas, eu entendo que o timing, o tempo delas conseguirem entender o funcionamento de um aplicativo, as técnicas de um aplicativo e conseguir aplicá-las em determinados negócios é um pouco mais lento de uma maneira geral, não estou falando de todos, claro, do que os mais jovens. O curso na maturidade, ou curso da maturidade, surgiu na década de 70, quando a França começou a ver que o seu público começou a envelhecer. E a partir desse momento, a Campos Sales, que sempre foi uma faculdade que esteve à frente, que iniciou seus trabalhos em 1924, ou seja, está quase centenários, né? Em 1992, ela cria o curso Abertos para a Terceira Idade. E em 2017, a gente inovou, colocando estudos abertos para a maturidade. Qual a importância de ter cursos para a terceira idade nesse mundo que a gente está vivendo agora? Sim. Esse tipo de curso ele é importante porque tem bastante pessoas que acabam entrando nessa fase de maturidade e acabam perdendo o sentido da vida muitas vezes, né? Acabam entrando em depressão. Esse tipo de curso ele vem contribuir para a autoestima do idoso, ao mesmo tempo contribuir para ele se atualizar, seja do que está acontecendo no mundo atual, seja das novas tecnologias, seja revendo ou se atualizando de alguma ferramenta em alguma disciplina que eles já viram. Por isso que ele é tão importante. Quem quer estudar não vê limites, não vê hora, não vê problemas. Quem realmente quer estudar não tá nem aí. Coloca o estudo como prioridade. E você, já parou para pensar nisso? Eu tenho certeza que a sua vida ia melhorar muito. E me conta uma coisa, como é estar no ambiente da faculdade? É como se a gente estivesse voltando à vida de novo, voltando àquela nossa adolescência, voltando a fazer aquilo que a gente sempre teve vontade, que é aprender sempre um pouquinho mais, né? Cada dia aprender um pouco e ter a amizade, o companheirismo, todas estão na mesma faixa etária, então isso é muito gostoso, não tem muita diferença entre ideias, pensamentos, né? Como a sua família reagiu a isso? Primeira formatura foi muito legal, eles participaram tudo. Aí eu parei um tempo e voltei o ano passado. E este ano, quando eu aqui cheguei, eu tirei uma foto da entrada da escola e mandei para um filho que não mora em São Paulo e ele me deu uma resposta. Meu orgulho, mãe! Então, eles acham isso muito bom. E você poderia me contar o que você acha do valor da educação, o que é para você? Seria tão bom se todos os jovens pudessem olhar esse valor, essa educação, porque hoje em dia se perderam muitos os valores. Então não precisa buscar aquela coisa de antigamente, basta apenas olhar para dentro de você mesmo, o que você quer, o que você espera de você. É verdade. E se você quer aprender mais sobre educação e não ficar de fora, não pode perder um episódio do Guia da Facu. Todas elas participam, elas querem falar, elas são super interessadas e na verdade é um desafio para o próprio professor estar aqui, porque você tem que preparar aulas diferenciadas, aulas muito boas porque elas são curiosas, elas perguntam muito, então você tem que vir muito bem preparado. Quando elas usam o celular, elas estão usando para procurar e pesquisar alguma coisa relacionada à aula, é sempre isso. Fora uns celulares que tocam no meio da aula, mas isso é normal. Então hoje, por exemplo, eu estava dando aula e aí eu vi que uma delas estava mexendo, eu falei, o que você está procurando? Ela, não, eu estava procurando o autor que você falou. Aí ela tomou a palavra e ela falou que ela leu pra gente, que a gente tinha dúvidas. Buscar a educação nessa idade é diferente, porque é um outro momento de aprendizagem,
porque elas estão em outro momento de vida, então alguma coisa que você viu há muito tempo, você vai ver de outra maneira e relembrar essas disciplinas, esses conteúdos, e mais do que isso, é vir fazer amigos, socializar e ter esse momento de encontro. As instituições estão cada vez mais focadas em criar ambientes que acolham as pessoas que querem estudar, apesar dos problemas. É legal ver que isso está se tornando uma prioridade. Eu queria que você me contasse, Cláudia, as melhores coisas de estudar na terceira idade. Olha, Isa, há muitas coisas boas, né? Em estudar na maturidade, em estar na universidade, em ocupar o espaço da universidade na idade madura. Uma delas, por exemplo, é a experiência de vida que a pessoa traz, né? Afinal de contas, ela já está numa fase onde ela acumulou experiência de vida, histórias, enfim, onde ela pode utilizar aquilo e aquilo fazer conexão, né, com o conhecimento que ela vai receber. Hoje em dia, né, é não só uma realidade, né, mundial, mas no nosso país em especial, o envelhecimento populacional e o aumento da longevidade, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, né? Por elas estarem vivendo mais, elas têm, lógico, mais tempo. E é claro que a gente precisa sempre pensar em agregar qualidade de vida a esse tempo a mais. Então, por exemplo, hoje em dia, a pessoa que se aposenta, né? Antigamente a gente pensava a aposentadoria como um período onde a pessoa iria parar de trabalhar, né? Hoje em dia a gente sabe que a aposentadoria não significa necessariamente isso. Muitas vezes ela precisa até financeiramente continuar trabalhando, mas pode ser um período esse onde se ressignifique, por exemplo, trabalho, se ressignifique a própria vida, sonhos. Eu sinceramente não imaginava que as pessoas podiam estudar depois de uma certa idade. Verdade, mas o mais interessante é ver que isso está crescendo cada vez mais. As pessoas não querem mais ficar paradas em casa, elas estão procurando evoluir. Isso mesmo, pode ser um curso de graduação, pós ou até mesmo cursos livres. Ser presenciais ou à distância. Não tem mais desculpa, a gente pode melhorar sempre. E como é legal ver as universidades colaborando com as pessoas. Afinal, esse é o papel da instituição de ensino, colaborar. A gente está falando hoje da melhor idade. E você pode acessar o nosso site e pesquisar as milhares de bolsas que estão disponíveis para que você consiga começar a sua história com até 75% de desconto. A gente volta rapidinho aqui na Band. Facu, o seu caminho é aqui. E olha, a quantidade de pessoas que mandam mensagens para saber como funciona o nosso site é impressionante. Você tem que acessar e olha só como é fácil. Com apenas 3 informações, você tem acesso às melhores bolsas. Se você ainda não estiver convencido, ainda pode ligar nesse número aqui no canto, o nosso 0800, e aí os nossos guias vão te ajudar a encontrar a sua universidade. No programa de hoje, a melhor idade. Não é lindo ver que a turma não quer saber de ficar parada? Agora tem dica de vida. Então, aumenta o volume da TV. Fala aí, professor! Hoje o nosso papo é com você, que é um pouco mais experiente, não um pouco mais velho, um pouco mais experiente, que está buscando voltar a estudar, que está buscando se recolocar nas profissões, se recolocar no mercado de trabalho. Não desista. Você sabe muito bem que hoje, entre 20, 40, 50, 60, 70 anos, todos podem cursar uma universidade, todos podem cursar uma faculdade. E para isso você tem que ter determinação. Você vai encontrar jovens, mas vai encontrar pessoas mais experientes também. Não se deixe levar por qualquer dificuldade. Se você agora tem um tempo maior, se você tem condições, sempre procure os cursos que você teve um sonho, que você teve vontade de fazer e é chegada a hora. Para você que está com mais de 40 anos, anota aí. É muito importante o que eu vou dizer agora. Você está anotando? É chegada a hora da sua qualificação na busca da sua felicidade.
na busca do seu futuro. Um futuro que para todos nós é super importante, uma vez que a humanidade está mudando, que novas profissões estão surgindo. E quanta curiosidade a gente tem, né? Passados 40 anos, nós sabemos bem como queremos entender o mundo que nós vivemos. É na faculdade e na universidade que você vai conseguir isso. Não desista, mesmo que você tenha mais que 40. Como o professor disse, educação é prioridade em qualquer idade. E eu fui conhecer mais uma pessoa que encontrou na educação um estímulo para continuar produzindo para a sociedade. Vamos conhecer? Eu queria que você me contasse como foi voltar a estudar. Porque, pelo menos eu, voltei a relembrar as coisas que estavam no passado, as matérias, porque tem pessoas que chegam para mim e falam assim, na sua idade, que eu tenho 73 anos, na sua idade você ainda está fazendo faculdade, o que você faz lá? Eu falei, o que eu faço lá? Eu estou aprendendo. Eu tenho matérias, eu tenho professores e professores que dão aulas mesmo do colegial, da faculdade. Então isso me faz muito bem. Isso acontece muito no Brasil. Muitos estudantes estão reclamando de estar estudando, que não querem, que não serve para nada. Como você se sente a isso? Eu, com a minha idade, eu estou fazendo, faço com amor, tenho matérias, né, matérias mesmo, e só que vocês não podem, assim, abandonar. Sabe, vocês têm que estudar, que é para o futuro de vocês. Você sabe que para você ter um bom futuro, você tem que ter uma atividade, você tem que se formar em alguma coisa, porque do contrário vocês não vão ser nada na vida. Então não vai chegar numa certa idade e fazer o que nós estamos fazendo, né, da naturalidade. Eu acho que elas são um exemplo a ser seguido. Há poucas pessoas que depois que se aposentam, se propõem a voltar a estudar, então eu acho que elas são corajosas porque elas não deixam de ser pioneiras, é uma coisa relativamente nova. A nossa pirâmide etária está mudando. O número de pessoas com mais idade está crescendo bastante. Eu não sei as proporções, mas eu sei que está crescendo. Então a sociedade vai ter que mudar a forma como vê essas pessoas e vai ter que abrir mais oportunidades para elas. Ainda ontem eu ouvi uma observação, chega a ser uma história, mas uma das minhas alunas dizendo da importância de ela ter voltado a estudar. Ela teve uma aula de história e ela falou assim, puxa vida, professora, a gente sempre aprendeu que a princesa Isabel era muito boazinha, era tudo de bom. Aí o professor de história hoje estava relatando uns fatos da vida dela, não é bem assim. Olha como é importante a gente voltar a estudar. A gente ouve, são professores com outra cabeça, outra geração que nos trazem informação nova. Falando no global em si, a gente sabe que a educação está sempre evoluindo, ainda mais com as nossas necessidades. Agora, será que existe um tipo de preconceito para quem faz da terceira idade os cursos? Eu acho que não tem um preconceito. O curso Estudos Abertos para a Maturidade, ele é um curso que existe na Campos Sales desde 1992, portanto é um curso pioneiro. Porém, tem muita gente ainda que não sabe que existe esse tipo de curso, né? Muitas pessoas que estão na própria idade, às vezes não sabem que existem cursos voltados para elas, que possam ser feitos, realizados durante a semana. Esse público chegou numa idade que ele já não necessita mais buscar o mercado de trabalho. Tem muitos deles que já trabalharam, seja no campo da educação, seja como empresários, né? Tem bastante gente aqui que já teve até o seu mestrado, alguns doutorados. Aqui a Campos Sales é um grupo bem heterogêneo, então a gente tem desde a pessoa que sempre foi dona de casa, como a gente tem algumas pessoas que já trabalharam durante a sua vida toda no mercado de trabalho. Então hoje eles não buscam mais esse tipo de curso para o mercado de trabalho, e sim para se atualizarem, se sociabilizarem, né? Buscar esse sentido da amizade, esse sentido do dia a dia, de conhecer coisas novas, visitar coisas novas, né? Adquirir conhecimento. Eu quero chegar na idade dessa galera
com o mesmo gás, a mesma energia. E sabe que dá para perceber que a maturidade faz com que a gente valorize ainda mais o conhecimento? Isso que nos qualifica, que nos diferencia. Eu sinto que há uma força, assim, de dentro de mim mesmo. Há um desejo de buscar cada dia mais conhecimento. Tenho minhas limitações. Eu não tive uma base muito na minha infância, na minha juventude, na informática, por questão até econômica. Para se ter a internet, se ter um aparelho de computador. Hoje está um pouco mais fácil. Precisamos ficar mais atento, ter mais responsabilidade, e é por isso que eu vim fazer comunicação social, para não criticar nem o judiciário, nem os políticos e nem os investidores, nem os geradores de emprego em todos os segmentos, seja rural, seja comercial, seja industrial. O meu objetivo é somar. O meu objetivo é que todos juntos vamos ser forças, porque cada pessoa que tiver oportunidade, não importa se ela vai ganhar um salário mínimo ou o maior salário deste país, se ela tiver uma oportunidade, ela vai gerar mais riqueza no país, o país vai arrecadar mais nos municípios, nos estados, na União, e todos vamos ganhar. São pessoas que estão sempre buscando conhecimento e que você vê um brilho no olhar e uma sabedoria pela qual o professor tem que administrar não somente o período de ensinar, mas também de aprender, porque não há nenhum dia que você saia da sala de aula sem ter aprendido muito mais até que ensinou. Nós temos que entender que o cérebro, como todos os demais órgãos, ele passa pelo processo de envelhecimento e ele precisa de estímulos para que ele possa continuar passando pelo processo de plasticidade, que é a capacidade de se alterar conforme as mudanças ao longo da vida. Então, atividades que estimulem esses processamentos, como aprendizagem, velocidade de raciocínio, memória, são essenciais. Então, exercícios físicos que proporcionem tanto os exercícios físicos que já são conhecidos por eles, quanto aqueles que dependem de uma aprendizagem motora, então eu aprender um estilo de dança diferente, ou até atividades que estimulem a aprendizagem, são todas bem-vindas. Hoje em dia a gente tem visto um movimento das pessoas da terceira idade que estão buscando educação para se recolocar no mercado de trabalho. Mas, Silmara, eu quero saber, eles realmente têm essa oportunidade? Olha, eu acredito que sim, de verdade, cada vez mais, né? Eu acho que há pouco tempo atrás a gente até teve um filme com o Robert De Niro, O Estagiário. E esse ano, inclusive, nós tivemos no nosso programa de estágio, um programa super conhecido no mercado, que é um programa de talentos, onde nós tivemos a inscrição de um homem de 55 ou 58 anos, foi incomum. Foi muito interessante porque nós temos muitas inscrições, ele participou igualmente. Fora isso, que não é tão comum, né, acontecer por causa de um estágio, o mercado, eu acho que com a questão da lei trabalhista que teve, a reforma trabalhista que teve aí uma mudança expressiva, eu acho que para a questão de terceiros, etc., tem ajudado muito para projetos específicos e principalmente com know-how para alguns projetos a gente precisa buscar essas pessoas que muitas vezes se aposentaram e muitas vezes hoje têm a condição de voltar, e eu acho que a gente tem um ambiente tecnológico que favorece essas pessoas trabalharem seja da onde for. Mas nesse caso, o preconceito no mercado de uma forma geral, não tem, assim, como se as pessoas já fossem descartáveis? Eu acho que assim, não é tanto nesse sentido. Que eu acho que às vezes, se você não tem uma pessoa que já foi aposentada, por exemplo, pelo INSS, etc., dependendo se essa pessoa está num período de estabilidade ainda e se você vai contratar, você tem ainda algumas coisas que pela nossa legislação
pode ser um problema para a empresa. Mas hoje você tem, inclusive, algumas consultorias que até facilitam a entrada de alguns profissionais por projetos. Então, assim, hoje você tem muitas opções de você contratar pessoas por projetos, mas agora eu acho que com a reforma trabalhista isso muda muito e eu tenho certeza, espero muito que a gente tenha um aquecimento no mercado e que esse mercado comece realmente a dar uma resposta também para vários outros tipos de trabalhadores e incluir não só estes, como outros também que aguardam aí, que estão buscando uma oportunidade. Emocionante o programa de hoje, não é? Inspirador! Como não se encher de energia vendo a galera se dedicar tanto? É, Marcelo, e é cada vez mais comum pessoas com mais idade que se sentiam esquecidas voltarem à vida através da educação. É, isso é cidadania, inclusão e, acima de tudo, respeito pelo ser humano. A gente precisa cada vez mais de exemplos ótimos como esse. Adorei! O programa de hoje foi demais. E tudo porque a gente conseguiu mostrar para você que está em casa que existem histórias lindas de pessoas que não desistem de tentar conquistar o seu espaço. Não importa a idade. A gente está ao vivo no nosso site agora e você pode bater um papo e tirar todas as suas dúvidas. Semana que vem a gente está de volta aqui na Band ao meio-dia. Tô te esperando. Até lá!